A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Muito obrigada, Pai, por toda a tua palavra, por toda a tua mensagem, Senhor, por toda a tua direção. Eu peço a Ti, Senhor, que esteja conosco nesta leitura, que nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Perdão pela voz e pelo horário, né? Que, mais uma vez, eu estava aqui na casa do Senhor. Como vocês sabem, eu estou em São Paulo, né? Estou com a minha mãe devido ao acontecimento que já foi comentado aqui. E faço... Bom, vocês sabem, né, que eu sou cristã e minha mãe sempre vai à igreja, né, porque ela fica sozinha aqui à noite, praticamente. Então, ela sempre vai à igreja e eu, estando aqui, obviamente, vou fazer companhia a ela também, né. Afinal de contas, aqui na Terra, ela é minha irmã, ou ela é minha mãe, aliás, mas no reino de Deus ela será minha irmã, né? Porque no reino de Deus não haverá nenhum outro parentesco a não ser irmãos, pois todos seremos filhos de Deus, né? E ontem nós terminamos, foi ontem, né? Nós terminamos o livro de Êxodo. Como já foi comentado, a leitura esse ano ela é cronológica. E agora a gente vai começar o terceiro livro de Moisés, que é o Levítico, né, chamado Levítico. Como o próprio nome diz, ele fala sobre os levitas, né? Levitas, a tribo de Levi era a tribo separada para fazer o trabalho dedicado ao Senhor, né? Ou seja, cuidar do tabernáculo, né? Cuidar das ofertas, por exemplo, o sacerdote, somente da tribo de Levi poderia vir o sacerdote, né? Como Arão, por exemplo, que foi, acho que o primeiro sacerdote, né? E Arão falecendo, aí seu filho e assim por diante, a herança vai passando adiante, né? Provavelmente eu vou pular alguns versículos, porque aqui será um ensinamento de como eles devem proceder, e esse ritual dos levitas já não existe mais, né? Porque naquele tempo era diferente, né? Moravam em tendas, tinha a Terra Santa, tal. Hoje são templos e lógico que tem a hierarquia, mas já não são tribos, né? Na realidade, somos várias nações e cada um tem a sua crença. Se dependesse de Deus, obviamente, todos nós seríamos salvos, mas não depende dele, né? Porque nós temos que fazer a nossa escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, cada um tem a sua escolha de se vai seguir a Deus ou não. Seguir a Deus é fácil? É uma pergunta que tem duas respostas: sim e não. É fácil pelo que ele pede, porque são fáceis as coisas que ele pede pra gente, né? Porque são os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né, tirando algumas coisas ali, são praticamente as leis que nós seguimos, né? Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, e no caso, coisas de moral e bons costumes, né? Como, por exemplo, respeitar pai e mãe, né? Não mentir. No caso, a única coisa que acho que não tem, assim, relação terrena, seria a adoração a Deus, né? Porque no mandamento diz adorar somente a Deus, o único Deus, o Deus vivo, né?
não fazer nenhuma imagem de escultura, somente isso. Então, é muito fácil, sim, em tese, é muito fácil. Mas no dia a dia, não é. Por quê? Porque o demônio não quer que a gente segue a Deus. O demônio não quer a nossa salvação. A palavra de Deus diz: no mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo pertence ao demônio. Então, ele quer puxar cada vez mais almas para o inferno. Ele sabe que ele já perdeu, né? Que no final das contas, ele vai perder, né? E ele no final, ele mesmo vai para o lago de fogo e enxofre. Ele sabe que ele vai perder. Então, o que acontece? Ele vai lutar com todas as forças para tirar as pessoas da presença de Deus, né? E é isso que ele está fazendo. Então, nós, os filhos de Deus, cada vez mais vamos sofrendo tentações, né? Provações, as provações vêm de Deus, porque Deus quer ter certeza que a gente realmente nos entregamos para Ele, porque temos que servir a Deus em verdade e em espírito, né? Mas as tentações, elas vêm do demônio. Então, as tentações, elas podem vir de várias maneiras. E na maioria das vezes, ela vem onde te toca mais, né? Então, se você dá muito valor ao dinheiro, por exemplo, ela pode ser que ela te faça ganhar, ele te faça ganhar muito dinheiro para que você se exalte cada vez mais, porque a gente sabe que não é regra geral, mas na maioria das vezes a pessoa que tem muito dinheiro acaba se orgulhando demais, né? Então acaba se afastando de Deus porque acaba idolatrando o dinheiro. E idolatria é pecado, né? Então, assim, se tem algo que te irrita, ele vai mexer naquilo que te irrita para que você se ire, né? Para que você se irrite, para que você fique com raiva e, quem sabe, até blasfemar contra Deus. E ele pode até fazer coisas em sua vida para que você pense que Deus está te punindo de alguma coisa que você acha que você pode ter feito. Então, a esperteza do demônio é muito grande. E um detalhe muito importante, né? O demônio ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece todas as palavras de Deus. E dessas palavras é que ele se utiliza para nos tentar. Esse é o problema. Por isso que Deus diz: revesti-vos da armadura de Deus. E a armadura de Deus é o quê? É a palavra, é a Bíblia. Então nós temos sempre que ler a Bíblia. Eu não tenho tempo, a minha vida é corrida e tal. Esse é o intuito do vídeo. Não proclamo aqui religião, placa de igreja, tá? Eu falo minhas opiniões em algumas coisas assim. Não sou pastora, tá? Já deixo bem claro, não sou pastora, não sou pregadora. Meu dom, eu percebi recentemente que o meu dom é de servir, que cada um tem um dom, Deus dá o dom para cada um. Meu dom é de servir, né? Servir a Deus e a quem Ele quer que eu sirva. Então, a gente tem que ter em mente que Deus, acima de tudo e de todos, que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. E a palavra de Deus diz também que aqueles que servem a Deus são vistos como loucos para o mundo. Então, se você está dizendo que você serve a Deus, mas no mundo todos te adoram, né? Que ninguém tem inveja de você, ninguém fala nada contra você, nem que seja pelas costas, né? Você não está procurando, não está provocando nada em ninguém. Sua vida está uma calmaria. Sinceramente, me perdoe dizer, mas aí tem coisa errada, porque a vida do crente ela não é calma. Ela é calma sim no coração. A gente tem a paz no coração, que essa paz
Somente Deus dá. A gente tem essa paz por quê? Porque a gente tem a certeza da vida eterna. A gente tem a certeza que isso aqui tudo é passageiro, que a nossa briga ela não é terrena, né? A briga é espiritual e quem briga por nós é Deus. E quem briga com Deus perde, não tem outra opção. Então, por isso que quando diz que um crente, né, ou até perdão, falei sobre religião, perdão, não quero dizer isso, né, não gostaria de ter usado esse termo. Mas no caso cristão, quando diz que um cristão tem a sua vida tranquila, sossegada, sem nenhum tipo de tribulação, alguma coisa está errada. Busque ao Senhor e converse com o Senhor, porque nós somos vistos como tolos e somos perseguidos. Nós somos perseguidos, direto ou indiretamente, mas somos. Então, preste bem atenção no que está acontecendo à sua volta. Acabei falando muito, então o vídeo vai ficar até um pouquinho longo. Mas assim, como eu falei, o terceiro livro de Moisés, né, o livro chamado Levítico, como o próprio nome diz, eu não sei nem como que eu faço aqui, de vez em quando ele escurece, ele clareia, escurece. Gente, eu não tenho cabeça para mexer com tecnologia, eu não sei nem como que eu faço para deixar uma... O principal é você estar escutando, né? Não precisa ficar olhando para mim não, tá? O principal é você escutar, onde você estiver. Ah, não tem tempo? Então, sei lá, em qualquer momento, até na hora de dormir mesmo, você pode colocar o vídeo aí para rodar, põe o fonezinho no ouvido, né? Se for o caso, para que não atrapalhe. Se de repente o seu cônjuge ou quem estiver perto de você, seu filho, alguém, não se incomodar, né, com a minha voz, deixe tocando para que a pessoa possa ouvir também, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Como eu disse, o livro ele vai falar sobre como os levitas têm que se portar diante das pessoas, né? Quais serão os seus trabalhos, né? No primeiro capítulo, por exemplo, ele está falando sobre os holocaustos, né? O Senhor chamou Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas, e se a sua ovelha for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre sua cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação, né? E assim em diante ele vai dizendo como deve ser feito com o corpo do animal, né? Como deve ser feito. E ali, inclusive, tem um tempo que após, né, a oferta, os levitas que comem desses holocaustos, né? Esses holocaustos, depois do prazo determinado por Deus, é a alimentação dos levitas. E somente eles têm autorização de Deus para se alimentar desses holocaustos, né? Porque é carne santa. Então, somente os levitas é quem podem se alimentar desses animais, né? Que serão servidos como holocausto. Se eu não me engano, a gente vai ver mais para frente isso. Se eu não me engano, Davi teve um momento em que ele entrou em um templo do Senhor e comeu da carne santa, mas foi foi um caso diferente, um caso atípico, como dizem, né? Ali, primeiro que Davi era um servo do Senhor, né? Um servo fiel do Senhor e escolhido pelo Senhor, né? O rei Davi, né? E parece que ele teve um momento que ele comeu da carne do Senhor e deu pro seu exército que estava ali. Mas é outra história, a gente vai chegar lá, né?
E aqui as ofertas de animais, no capítulo 2, né? Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, aliás, de animais não, perdão, alimentos. A sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, uns dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como um memorial sobre o altar. Oferecerá oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E aqui no capítulo 2, ele está dizendo como será cada oferta, né? Sendo, inclusive, as ofertas de todos os tipos de alimento, como devem ser feitas, né? No capítulo 3, ele fala sobre as ofertas pacíficas. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor e porá a mão sobre sua cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Uma coisa interessante que a gente sempre vê aqui em todas as ofertas, o que a gente percebe é que o sangue ele é aspergido no altar, né, nas portas, mas o sangue ele nunca é ofertado ao Senhor e ele nem é consumido. O sangue ele é espergido, né, nas portas, nos umbrais e tal, para expiação do pecado. E no caso dos animais, todos eles são sem defeito, né? São saudáveis, são puros. E ali já é como se diz assim, já é uma indicação do que será no futuro, né? Eu não vou continuar aqui não para não prolongar muito o vídeo, né? Depois a gente continua no 4. Mas aqui assim já fala sobre o cordeiro, por exemplo, né? Que ali no caso fala dos animais, em todos eles fala sobre, mas a gente fala principalmente sobre o cordeiro, né? Que é o nome mais utilizado. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro, né? Tá fazendo menção de todos são assim, porque Jesus Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus, né? Ele será sacrificado para que todos esses sacrifícios não necessitem mais, né? Então, o sangue, ele não é consumido nem pelos homens e nem por Deus, porque o sangue é vida. Então, ele é aspergido no templo para purificação, né? Então, o sangue ele não é utilizado, né? E os animais, eles são saudáveis, não têm deficiência física nenhuma, exatamente por fazer menção ao futuro cordeiro, né? Que é Jesus Cristo. O livro de Levitas, dos Levitas, eu não olhei tudo, não me lembro tudo, mas eu creio que nele a maioria será exatamente sobre isso. A gente vai ler algumas coisinhas assim, mas vai ser desse jeito. A gente vai pulando porque são coisas que se utilizava naquela época e nesse tempo a gente não utiliza mais. O que é importante é que aquele que hoje é levita, né, hoje que é levita, quem são os levitas hoje? Os pastores, né, os padres, os obreiros, mesmo os voluntários que se dedicam, né, aos templos, seja que religião for, eles têm a responsabilidade, mesmo sendo voluntário. Ah, não, eu não recebo para fazer isso. Sim, mas você está sendo voluntário, mas você tem que ter a responsabilidade de ter um horário, um dia e um horário que você realmente vá. Porque se você marcar de ir e não ir, as pessoas vão ficar contando com você e você não vai. E principalmente você estará indo
E quem se decepcionará com você, além das pessoas ali, é Deus, né? Que é pior de tudo. Então, e não só em questão de Deus que eu tô falando, não, tô falando em todos os sentidos, né? Até mesmo de trabalhos voluntários, né? Como ir em asilos, né? Creches, né? Canis, em qualquer tipo de trabalho voluntário. Se você faz um trabalho voluntário, você tem que ter responsabilidade como se fosse um trabalho pago, como se fosse um trabalho registrado. Você marcou aquele dia e horário, você vai, porque você tem a sua responsabilidade, porque a palavra tem poder. Lembre-se, Deus, ele falou, haja luz, e houve luz, ou seja, a palavra tem poder. Então, se você deu a sua palavra, você tem que cumpri-la, né? Você não pode dar a sua palavra e voltar atrás. Então, se houver algum impedimento que realmente não tenha como você cumprir aquele compromisso, e se puder avisar antes, obviamente, daí sim, né? Você liga, você avisa e fala, ó, aconteceu tal coisa, porque imprevistos acontecem e pode acontecer com qualquer um. Você liga e avisa, fala, ó, aconteceu tal coisa, não vou poder ir, tal, papapá. Mas a palavra tem poder, né? Aproveitando o gancho, né, que a palavra tem poder, gente, uma coisa muito importante que a gente esquece, a palavra tem poder. E às vezes, na hora da raiva, a gente fala, nossa, ai, mas que inferno! Nossa, mas essa pessoa é assim, assim, assado. E a gente esquece que a palavra tem poder. Ou seja, quando você fala, ai, mas que inferno, você está chamando o inferno para dentro da sua casa. Está repreendido isso. Para dentro da minha casa ele não vem, que Deus não deixa. Mas você está chamando o inferno para dentro da sua casa. Então, quando você fala, ah, aquela pessoa é isso, isso e isso, ah, essa cidade é assim, sempre foi assim, vai morrer assim, você está amaldiçoando a sua cidade. Então, quando alguém fala alguma coisa ruim sobre a sua cidade, ou sobre alguém, ou sobre o trabalho, ou sobre alguma coisa, repreenda na hora. Mesmo que você não possa falar em alto e bom som para que a pessoa possa ouvir, pelo menos em pensamento, repreenda. Fala, não, Deus, repreenda isso em nome de Jesus. Porque a palavra tem poder. Só que Deus tem mais, né? Porque Deus é onipotente. Então, preste bem atenção. Preste atenção no que você fala também, porque a palavra também, além dela ter poder, ela pode machucar muito mais do que um tapa na cara. Então, preste bem atenção. Nós temos que ser cautelosos, principalmente agora que está chegando. Aí né, quem não aí os ímpios falam, já há muito tempo que está falando que está chegando no fim dos tempos, que não sei o quê. Noé, há quanto tempo Noé ficou falando que ia ter o dilúvio? Até chegar o dilúvio. Demorou muito tempo, não sei dizer quanto tempo, mas eu digo assim, ficou muito tempo. O tempo de Deus é diferente, a gente não sabe dizer quando vai ser. O que a gente sabe dizer é que as provas estão aí, olha quantas coisas estão acontecendo. Então a gente sabe que realmente. Você acha que Deus vai continuar a deixar essa maldade acontecer por muito tempo? Deus disse que abreviaria os tempos, porque senão até seus filhos seriam corrompidos. E recentemente eu vi uma reportagem dizendo que os cientistas como se diz assim, estão admirados, estão confusos, aliás, admirados não, confusos, porque a Terra está rodando mais rápido. 1, não sei quantos segundos, milésimos de segundo, sei lá. A conta deles lá. Mas está girando mais rápido. Mesmo que pouquinho, mas está girando mais rápido. Então, gente, presta atenção, olha a sua volta, como estão as coisas, né? Então, abra os olhos, né? Converse com Deus. Dê uma oportunidade para você mesmo. A gente precisa ter, o ser humano ele precisa ter algo para acreditar. Todos os seres humanos precisam.
E, infelizmente, muitos deles são enganados. Eles veem alguém falando de Deus, mas não é o Deus verdadeiro. Então, você que tem que procurar o Deus verdadeiro. Ele está à sua disposição, ele está com a mão estendida para você, mas você tem que procurá-lo. Se você procurá-lo em verdade e em espírito, ele irá aparecer para você e irá tocar a sua vida e você sentirá a diferença na hora, tá? E já prolonguei demais. Amanhã a gente continua. É que é muito bom. Eu estava na igreja ali, nossa, louvores maravilhosos. Me chamaram até a frente ali. Fiquei, nossa, muito sem graça. Acostumada a conversar com vocês aqui. De repente, ver pessoas à minha frente ali foi, foi uma situação meio estranha. Mas eu vou passar mais dias aqui para poder cuidar da minha mãe. Mas a minha cabecinha também não está muito boa, então pedir a Jesus que me ajude aqui também. Gente, orem por mim também, tá, gente? Eu acabo orando pelos outros e esqueço de orar por mim, então também eu peço oração a vocês também que estão me ouvindo, pela minha família, obviamente, né? Pela minha parentela, né? Que eu tô aqui na casa da minha parentela, mas por mim também, eu peço oração também, que eu também estou um pouco perdida e preciso de oração também, viu? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Junte a minha fé com a fé dela, Senhor. Nesse momento, Pai, eu não sei aonde dói, eu não sei aonde ela mais necessita de Ti, eu não sei aonde mais ela está sendo atingida. O que eu sei é o que o Seu poder está sendo manifestado nesse momento. Arranque de uma vez por toda esse mal em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu emocional, toque em seu lar. Traga toda a família, toda a parentela para perto de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço por minha parentela, pela minha família, peço pelo meu esposo, pela parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, guie-nos, ensina-nos cada vez mais, Pai, e nos capacite para proclamarmos a Tua palavra, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.